que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Boa tarde, boa noite ou bom dia, na paz do Senhor Jesus. Bem-vindos todos ao nosso momento devocional, a nossa live de reflexão bíblica que está começando agora, às 15 horas no horário oficial brasileiro. Para você que acompanha na África, boa noite, Deus abençoe. Também na Europa. Para você que acompanha na costa leste, aliás, oeste dos Estados Unidos, bom dia ainda. Aí em São Francisco, também no Texas e em outras partes da costa oeste. Muito bem, vamos em frente com o nosso estudo sistemático e continuado na carta aos Hebreus. Hoje chegamos ao capítulo 3 da carta aos Hebreus. E eu quero aqui fazer uma solicitação. Por favor, compartilhe essa live com seus contatos para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por meio da palavra de Deus. Se você acha que esse assunto, que esse conteúdo merece, ajude levá-lo a mais pessoas. Ajude-me. Esse é o meu desejo, que mais e mais pessoas tenham acesso à exposição bíblica confiável, de uma maneira séria, e é o que eu pretendo fazer. Então vai se preparando aí também para a palavra daqui a pouquinho, Hebreus capítulo 3. Mas antes eu tenho uma música para compartilhar com você, e ela está no Inário Harpa Cristã, o número 432, Consagrado ao Senhor. Vamos lá, playback de violão. Estamos ouvindo aí, Mover do Espírito. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Você tem valor. Maravilha. Muito bem, então vamos à primeira música de hoje, Consagrado ao Senhor. Minha vida seja assim, sagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua
tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eternal canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Muito bem, boas-vindas, Keila de Amorim. Boas-vindas a todos e a todas. Boas-vindas também para a Tereza, lá em Nhamatanda, Moçambique. Boas-vindas a todos os irmãos e amigos. O irmão Ismael, né, o popular Jumba. Também ao pastor Manuel, lá no Dondo, em Moçambique. Também ao irmão Isaquiel. Boas-vindas ao irmão Chico. Deus abençoe todos vocês. Pastor Araújo José Charles. Deus abençoe, amado, com toda a nossa igreja aí no bairro Sétimo Cura, em Nhamatanda, Moçambique. Muito bem, o tema de hoje é Hebreus capítulo 13. Você sabe, estamos estudando em continuidade. Mas porque hoje é uma exposição mais rápida, enquanto nos preparamos melhor aqui, né? Todos vão chegando aí para esse momento da exposição da palavra, vamos com mais uma música. E eu trago então, Hoje Sou Feliz. Cadê? Hoje sou feliz.
Então vamos lá. Sozinho vaguei pelo mundo, faltava-me a direção, sucumbido e sem alento, era sem afeição. Procurei ser feliz e não achei, mas um dia encontrei com Jesus, que ofegante carregava a cruz. Em seus passos feliz caminhei. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Perdido andava em trevas, sem Deus, sem paz e sem luz. O caminho eu não sabia nesse mundo de horror, mas em Cristo Jesus, o Senhor, encontrei o excelente guia, e que Ele é quem ao céu me leva. O seu sangue é que me faz jus. Com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Aleluia! Composição do saudoso pastor Antônio Moura de Paula, o pai do Oséias de Paula, do Otônio de Paula, do Otoniel, do Osiel, da Otília e de todos eles, né? Da filharada. O saudoso servo de Deus, muito simples, um pastor mineiro que foi para o Rio de Janeiro e compôs esse hino que está no LP, quem ainda sabe o que é LP? Está no disco, né, na obra 100 Ovelhas, gravada por Oséias de Paula e lançada em 1973. Muito bem, já vamos então para a palavra de Deus, sem mais delongas. Depois, se ainda houver tempo, a gente traz mais uma música, né? Para não perder o bom costume. Como já disse anteontem e também ontem, na introdução, a Carta aos Hebreus é um livro do Novo Testamento que compõe o cânon, o conjunto de livros inspirados, sagrados, reconhecidos dos 27 do Novo Testamento. Tem 14 capítulos, não sabemos quem foi o seu escritor,
Só sabemos que ele escreveu aos hebreus. E quem são os hebreus? São aqueles de etnia hebraica que deixaram o judaísmo, se convertendo ao cristianismo, se convertendo a Jesus, reconhecendo Jesus Cristo como o Messias, como o Salvador, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Só que os anos se passaram e muitos deles ainda tinham Jesus como um ser inferior a Moisés, aos anjos. Sim, é o Salvador, mas não temos certeza de quem de fato ele é. Então o escritor aos Hebreus vem para informar, para esclarecer que Jesus é superior a tudo e a todos, inclusive a Moisés, aos rituais da lei, ao Antigo Testamento, porque o Antigo se cumpre nele, em Jesus, e ele é maior, o seu sacrifício é mais perfeito e é suficiente, maior do que os sacrifícios mosaicos, que ainda aconteciam, portanto foi antes do ano 74 que esta carta foi escrita. Porque quando o escritor bíblico escreveu Hebreus, ainda aconteciam os sacrifícios no templo reconstruído por Herodes em Jerusalém. E sabemos pela história que aquele templo foi destruído no ano 74 depois de Cristo, não ficando ali pedra sobre pedra, cumprindo-se assim aquela profecia que o próprio Jesus profetizou lá no sermão profético, quando os discípulos se admiravam daquelas construções. Bom, e se o objetivo da carta aos Hebreus é revelar Jesus como superior, como melhor do que tudo que já veio antes, do que todos os mensageiros, do que todas as mensagens anteriores, ele é a própria mensagem viva do Pai entre a humanidade. Então, o escritor começa assim o capítulo 3. Por isso o quê? Por isso tudo que ele já escreveu no capítulo 1 e no capítulo 2 é o motivo, é a causa do por isso. Por isso, então, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, o enviado, porque apóstolo quer dizer um enviado especial de Deus ou de Jesus. No caso, se refere a Moisés e aos demais patriarcas, que foram líderes principais da história da fé do povo judeu. Aí agora ele diz, olha, agora é Jesus. Também Arão era o sumo sacerdote e a sua descendência sacerdotal, mas agora ele diz, olha, agora é Jesus, que é o nosso apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Não precisamos de outros e nem existem outros. Agora é só Jesus. Tudo por ele, para ele e por meio dele. Glória, pois, a ele. Já escreveu o apóstolo Paulo. Sendo fiel ao que o constituiu. Então Jesus, como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, ele é fiel ao Pai que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Verso 3. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Mais importante do que a casa é quem constrói a casa. Moisés foi importante na sua casa espiritual, que foi a nação de Israel, o tabernáculo, aquele povo que ele tirou debaixo dos milagres de Deus do Egito. Aquilo foi uma construção espiritual. Mas agora o escritor vem dizer que Jesus também é construtor de uma casa espiritual, que é a igreja de Jesus. Porque toda a casa, verso 4, é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. No final, tudo provém de Deus. E na verdade, verso 5, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar,
mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, então está falando da igreja, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então observe que nós somos a casa espiritual, a igreja é a casa espiritual que Cristo está edificando. Ele disse: edificarei a minha igreja. Mas existe uma condição, uma condicional. Bem-vinda, Teresa. E a condição é permanecer firme até o fim. É uma casa indestrutível, a igreja é inabalável, é indestrutível. Então, se a gente se abalar e se recuar, deixamos de ser a igreja. Deixaremos de ser a morada de Deus em espírito. Porque aqui diz, olha, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, agora vem uma citação do Antigo Testamento. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Aqui o escritor aos Hebreus está fazendo uma menção do Antigo Testamento, lá onde ocorreu aquele fato que o povo de Israel, a igreja da época do Antigo Testamento, tentou a Deus, provocou a Deus com suas palavras de murmuração e também com a sua incredulidade, depois de ver tão grandes milagres como nunca houve na história do mundo. Mesmo assim, eles ainda duvidaram, suspeitaram de Deus e se levantaram contra o homem de Deus, Moisés, e Deus então os castigou por isso. Primeiro, Deus os fez peregrinar por 40 anos, para ser mais exato, 42 anos pelo deserto até entrar na terra, até que toda aquela geração morresse e apenas os filhos deles entrassem na terra. Já que são teimosos, desobedientes, de coração duro, eu vou prová-los para ver o que realmente está no coração deles. E daqueles que saíram do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na terra. Toda aquela geração morreu no deserto. Os sapatos não acabou, a roupa não rasgou, mas o povo morreu. Porque os que saíram já de certa idade do Egito, todos morreram. Apenas as crianças, os mais jovens, é que entraram na terra. 40 anos. Por quê? Por causa da dureza de coração, por causa da provocação e da murmuração. Murmuração. Deixe-me falar um pouquinho aqui de murmuração. O que é murmurar? É desconfiar, é desacreditar, é lançar dúvida sobre aquilo que Deus nos deu ou que Ele nos prometeu. Eles murmuraram contra o maná, um milagre diário de alimento em pleno deserto, alimento saudável, chamado de o pão dos anjos. É uma figura de linguagem. Pão dos anjos. E, no entanto, eles murmuraram contra o maná, contra Moisés, contra Arão. Eles desejaram voltar para a escravidão do Egito por causa da comida que era servida. Então observe a inversão de valores, a falta de visão espiritual daquilo que Deus estava levando-os a conquistar. A murmuração, eu costumo dizer, é um pecado com o qual Deus tem a paciência curta. Deus é longânimo, é misericordioso, mas com a murmuração ele é menos longânimo e menos misericordioso. Porque a murmuração é alguém que sabe quem Deus é, o que Deus fez, o que Ele está fazendo, e assim ainda reclama. Aqui o povo, muita gente, num só dia morreram 23 mil, porque eles murmuraram contra o maná. Tá lá, você pode ler lá em Êxodo, né? Eles disseram, até quando vamos suportar esse pão vil aí, desprezível, né?
Tomara a gente voltasse para o Egito, para os panelões de carne, para os pepinos, as cebolas, para os melões, a comida do Egito. Eles lembravam da comida, mas não lembravam dos castigos, do trabalho forçado, da humilhação. É assim, às vezes a pessoa só vê o que há de agradável lá no mundo, mas não vê que é escravidão espiritual. E aí então Deus mandou as codornizes, como que uma chuva de codornas, para cair no acampamento em que eles estavam. E era só pegar e preparar e se alimentar. E a Bíblia diz que quando eles ainda estavam com as carnes nos dentes, nem haviam palitado os dentes, vamos dizer assim, a terra abriu e consumiu num só dia 23 mil murmuradores. Não sei se foram só 23 que murmuraram, mas 23 mil murmuraram e morreram. Então veja que Deus, aqui o escritor aos Hebreus, ele menciona esse episódio assim de passagem, para lembrar, olha, murmuração tem um castigo muito rápido. E diz, portanto, verso 7, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. É o Espírito Santo nos alertando, olha, você ouve a voz de Deus, não endurece o coração. O que é isso? É quando a mente, o intelectual, percebe que é a verdade de Deus, que é Deus falando, mas o coração se fecha para não receber e atender aquela palavra. Esse é um pecado muito perigoso. Todo pecado é perigoso, mas alguns são mais, e esse é um dos que são mais perigosos, que é a dureza de coração. Porque o duro de coração, ele está consciente, mas não cede, não consente. É consciente, mas não consente. Então diz aqui, onde vossos pais me tentaram, verso 9, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, aquela geração lá do deserto, e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Errar no coração, endurecer o coração, murmurar, são escolhas. E escolhas têm consequências, quer sejam boas, quer sejam más. Portanto, muito cuidado com as escolhas. Verso 11, Deus prossegue dizendo, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E não entraram mesmo. Eles morreram pelo deserto. Uma outra geração foi que entrou no repouso de Deus, que era a terra prometida. Verso 12, agora o escritor volta-se para os hebreus dos seus dias, dizendo, vede, irmãos, sim, eles são crentes, são cristãos, servem a Deus, são chamados de santos amados lá no começo, de participantes da vocação celestial, mas precisavam corrigir a sua crença, a sua doutrina, a sua compreensão das coisas espirituais. Porque uma crença errada pode levar a uma prática errada, assim como uma doutrina correta leva a uma praxis, a uma prática correta, uma doutrina errada também leva a uma prática errada. Precisamos nos atentar para isso. Então prossegue aqui no verso 12, e já estamos agora na reta final. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós, em quem? Qualquer de vós, você aí que está me ouvindo, ou que vai me ouvir ainda, que não haja nunca em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Porque um coração endurecido, incrédulo, desobediente, ele também é um coração mau e infiel. Isso nos leva a nos apartarmos do Deus vivo. Talvez ainda continuamos com um Deus criado pela nossa própria imaginação, a nossa própria compreensão humana. A gente esculpe ali um Deus ao nosso bel prazer, ao nosso modo, né? E fingimos que está tudo bem.
Estamos servindo a Deus, mas não é ao único Deus vivo e verdadeiro. É a um Deus que nós mesmos criamos. Porque havendo... ainda o verso 13. Antes, ou seja, ao contrário de se apartar do Deus vivo por um coração mau e infiel, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Exortar é encorajar, é animar uns aos outros. Vamos, irmãos, vamos, irmã, coragem, eu te ajudo em oração. Vamos congregar, vamos ler a Bíblia. Eu oro por você, vamos orar juntos. Olha, não desanime. É exortar uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. O hoje é o tempo, o poder do agora, do momento, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado engana e endurece o coração. Vai haver na pessoa um coração de pedra, como havia em Judas Iscariotes, que tinha um coração de pedra. Não era uma questão de saber quem era Jesus, ele sabia. Não era questão de conhecer a verdade, ele conhecia. Não foi falta de ver milagres, porque ele viu. Não foi falta de um bom ensinador, porque ele ouviu o melhor de todos, o próprio Jesus. Mas tinha um coração de pedra, um coração sem amor, que preferia roubar o que se punha na bolsa do que ajudar aos pobres. É isso que a Bíblia diz, lá no Evangelho de João. Então diz aqui, olha, enquanto se diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Outra versão diz, como no dia da tentação. Às vezes o nosso coração enganoso e desesperadamente corrupto, ele quer se arvorar em murmuração e reclamação e provocar o próprio Deus com palavras. Mas lembre-se, de Deus não se zomba. Tudo que uma pessoa semear, isso também colherá. Desculpe, um pouquinho de alergia aqui. Vamos lá. Verso 16, 17, 18 e 19 para terminar. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se dignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Deus não castiga todo mundo de uma maneira injusta. Você lembra, talvez você até já tenha experimentado isso, quando aquele pai, aquela mãe ficava muito irado, aborrecido com a briga dos filhos e chegava e batia em todo mundo. Mas não fui eu, não, mas vai apanhar também. Deus não é assim. Ele sabe quem fez o mal feito e ele vai castigar ao que desobedeceu, ao que diz aqui, olha, senão aos que foram desobedientes. Deus sabe da nossa obediência, e até quando ela é de coração, por amor ou apenas por legalismo. E para terminar o verso 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O que é incredulidade? É descrer de uma verdade revelada, de um fato conhecido. Preferir ficar na sombra da dúvida e da descrença do que crer na verdade revelada. E o que é crer? Não é apenas um consentimento intelectual. Não, marca aí que eu acredito. Pode marcar o xizinho aí no quadrinho que eu acredito. Não, não é isso. Crer, biblicamente falando, significa consentir e se envolver, se comprometer com aquela verdade revelada. Compreende? Por exemplo, crer em Jesus não é apenas acreditar que ele existe. É recebê-lo como quem ele é, Senhor, Salvador, Deus eterno, autor e consumador da nossa fé e dono das nossas vidas. Isso é crer. Não é apenas consentir intelectualmente que ele
existiu. Muito bem, então chegamos ao final do capítulo 3 da carta aos Hebreus. Desculpe, estou aqui um pouquinho com soluço. Mas vamos lá. Vamos para mais uma música e depois já vamos orar a Deus. Ainda há tempo para mais uma música. E vamos cantar então Entrei no Templo. Isso, vamos lá. Dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente,
Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar, sigo a cantar, sigo a cantar. Glória a Deus, aleluia, maravilha, né? Muito bem, vamos agora então ao momento da oração. Convido você para orarmos juntos, apresentando nossas necessidades ao Senhor. Glória a Deus. Por favor, compartilhe a live com seus contatos. Quero que valorize. E não esquece, você tem um valor. O Espírito Santo se move em você, habita em você. Você é importante para Deus, meu irmão, minha irmã. Não importa a sua condição circunstancial, a circunstância que você está, você tem um valor. Glória a Deus. Vamos orar? Dizendo às vezes que não é ninguém. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus eu te agradeço por essa preciosa oportunidade de compartilhar Tua Palavra por este meio de comunicação. Ir agora ao mesmo tempo a tantos lugares, Senhor, para pessoas que estão em diferentes situações e condições. Mas o Senhor está presente com cada uma delas, o Teu Espírito Santo está aí agora com esta minha irmã, este meu irmão, que ouve e acompanha esta palavra. Abençoa sua vida, sua família, suas finanças, seus estudos, seu trabalho, seu ministério, sua saúde, sua vida financeira. Abençoa, prospera, cura, abre os olhos, salva, liberta, Senhor. Tu sabes o que esta vida mais necessita da Tua boa mão. Leva essa palavra, Senhor, a muitos e muitos corações. Sopra, ó Deus, essa palavra como uma semente para muitos lugares, para o terreno de muitas vidas, para gerar vida espiritual, salvação e libertação. Perdoa os nossos pecados, nos prepara para aquele grande e glorioso dia do nosso encontro com o Senhor. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Por favor, compartilhe com seus contatos essa live. Ela estará disponível também no Instagram e no YouTube, para ficar mais fácil para você compartilhar. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém, eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele é tão importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor, porque você tem valor, o Espírito Santo se move em você.